Amém. Glória a Deus por essa tarde, por podermos estarmos juntos para glorificar ao nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias 8, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Essa é uma passagem muito importante, que conta a história, especialmente do sacerdote ou do escriba Esdras, quando ele, junto com Neemias, faz um movimento em Jerusalém de renovação, de restauração. E aqui Esdras, especificamente, se concentra no ensino da lei, não só ele, mas como os levitas e todo o povo de Israel que retornaram do cativeiro, e os que tinham permanecido, se juntaram ali para ouvir a palavra de Deus. Esse é o contexto do que estava ocorrendo ali. Mas a minha pergunta na introdução, diante daquilo que nós vamos estar compartilhando, e o tema da mensagem é quando a palavra de Deus ela entra no coração, ela atinge 3 áreas da nossa vida. Quando nós pensamos, coração, o nosso interior, nossos pensamentos, o homem ele é composto de uma forma clara quando nós pensamos quem nós somos, corpo, alma, espírito. E quando nós pensamos sobre o coração, a gente sabe que isso tanto acontece na vida de uma pessoa que é cristã e de uma pessoa que não é cristã. Por exemplo, a sensação de um vazio ou a sensação de insatisfação, mesmo tendo tudo, ainda permanece com esse sentimento dentro. E também como que se algo estivesse faltando na vida dessa pessoa. E a gente pode entender que isso acontece tanto na vida de quem não é cristão, como na vida de uma pessoa que frequenta a igreja, que vem à igreja, ter esses sentimentos. Agora a gente pode entender que na vida do não cristão, a razão, a gente entende, claro, que é porque ele não chegou ao conhecimento de Deus. Essa é a razão principal dessa sensação de vazio. Experimentamos isso, vivíamos assim. E também, quando nós pensamos na vida do cristão, porque um cristão que vem à igreja, que adora a Deus, ele esteja com esse sentimento de que está faltando algo, de que não está completo. Por quê? Podemos dizer que na vida do não cristão é a falta do conhecimento de Deus, de chegar a conhecer a Deus, o propósito da vida dele, através de Cristo. E na vida do cristão é a falta da confiança na palavra de Deus. Nós podemos entender isso de uma forma muito clara. E quando não se toma a palavra, não tem fé na palavra, não se aplica a palavra, vai ter sempre esse sentimento de insegurança, incerteza, dúvida, está faltando algo, porque não preencheu verdadeiramente o ser interior com a palavra de Deus. E em Neemias capítulo 8, nos mostra que o povo parou para ouvir a palavra de Deus. Eles foram profundamente impactados em 3 áreas da vida deles. Podemos ver que no intelecto, no entendimento, na emoção em si, e na vontade, ou que gerou ações, através, quando eles pararam para ouvir a palavra e entender a palavra. Então, hoje nós vamos meditar nesses 3 pontos, que a palavra de Deus, quando ela vem até nós e ela nos atinge. Então, o primeiro ponto é a palavra de Deus, ela atinge o intelecto e transforma a nossa forma de pensar. E nós vemos aqui em Neemias 8, no versículo 8, olha o que diz. Neemias 8, diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicação, de maneira que se entendia o que se lia. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, a palavra foi exposta ao povo que estava diante de Esdras, é que eles
passaram a entender o que se estava sendo lido naquele momento. Isso quer dizer que a palavra penetrou no entendimento daquelas pessoas que estavam ali, homens, mulheres e todos que podiam ouvir para entender. E em Hebreus, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Quando ela é proclamada e se para ouvir, ela tem esse efeito, ela nunca volta vazia. Ela vem e ela atinge o mais íntimo, o mais profundo do coração, do ser humano, aonde nada ou ninguém pode chegar ali, somente Deus, porque Ele nos conhece, não? Então, quando estávamos na introdução falando, né, porque as pessoas têm esse sentimento de vazio, a palavra não penetrou ainda esse lugar lá íntimo, aonde ela traz o entendimento da vontade de Deus, do plano de Deus, e do poder que é a palavra em si, para mudar o nosso homem interior. Então, o maior efeito da palavra, ela começa onde? Nosso interior, na nossa mente. O culto, ele é um culto racional. Emoção, não só emoção, mas é racional. Por quê? Porque nos leva a entender a palavra e um culto racional com entendimento do que estamos fazendo. E, infelizmente, a gente vê... quando se diz igreja de mistério, reteté, isso e aquilo, na verdade se perdeu o entendimento e se voltou somente para a emoção, para o espiritual, espiritualiza tudo, e aí acaba verdadeiramente não desfrutando do poder que é a palavra, mas só de algo momentâneo ali, na carne, né, na emoção. Então, o efeito da palavra, ela começa na nossa mente, no nosso intelecto. Por quê? Porque quando se muda o pensamento, toda a nossa vida, ela muda. Porque nós entendemos que, como pensamos, que os pensamentos, eles geram as nossas emoções e geram as nossas ações. Então, a palavra tem que penetrar nessa parte do nosso intelecto, da nossa mente, para mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Amém? O conhecimento da palavra, o que acontece? Ele ilumina a nossa mente. O conhecimento da palavra nos leva a viver uma vida plena e significativa nesse mundo. O que Deus, o propósito da nossa vida chega à plenitude quando nós conhecemos a Deus. Quando nós nos encontramos com o Senhor, a gente passa, nós falamos na semana passada, Deus ele vai se revelando e trazendo um entendimento para nós, da sua vontade através da sua palavra. Então a proporção que nós vamos conhecendo ao Senhor, nós entendemos muito bem o propósito da nossa vida, o talento que Deus nos deu, a capacidade, os relacionamentos, tudo para glorificar o nome dele. Então, o conhecimento da palavra nos faz viver uma vida plena e significativa nesse mundo. Sempre temos que pensar nisso. E o conhecimento da palavra, quando o nosso entendimento é aberto, o que acontece? O nosso coração é tocado pela palavra. Nós somos renovados espiritualmente, no nosso intelecto, na nossa mente, mas há essa emoção que a palavra traz, que acende o fervor dentro de nós. Não é assim? E aí a gente pode entender quando o Senhor estava caminhando junto com os discípulos que estavam em dúvida se aquele que havia morrido era o Cristo, no caminho de Emaús, e quando ele descia, o Senhor começou a discorrer, Lucas capítulo 24, começou a discorrer com eles acerca de si mesmo e como a palavra havia se cumprido. E no versículo, não me engano, 32, ou 31, 32, em um determinado momento, os dois discípulos dizem assim: não ardia os nossos corações quando ele decorria ou explicava as Escrituras. Então, a palavra ela tem esse poder também de avivar a nossa alma. E a Bíblia vai logo dizer que depois eles retornaram a Jerusalém. Esse avivamento interior muda o curso da nossa vida. Por isso que é tão importante esse momento de intimidade com o Senhor,
através da palavra, meditando, ouvindo. Então, e aí a gente vai entender a importância, né, da palavra quando o Senhor fala para Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9, quando ele diz assim: ouve Israel, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, quando o Senhor fala para Moisés orientar a próxima geração acerca da busca, da meditação da palavra. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te dou, estarás aonde? No teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ele diz: também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja como ele vai descrevendo. A palavra tinha que estar presente na vida dos israelitas, né, nos descendentes, diariamente, no cotidiano, no básico. A palavra tinha que estar conectada no levantar, no deitar, no caminhar. Então, você vê a importância do que é a palavra para trazer clareza ao nosso entendimento da vontade de Deus, de como devemos viver essa vida, de estar sempre com esse coração em chama para cumprir e desfrutar daquilo que o Senhor prometeu através da sua palavra. Então, era algo que você vê que nas coisas simples e habituais, a palavra de Deus tinha que estar conectada na vida dos israelitas, e isso não é diferente para nós hoje, a palavra, nesse sentido. Temos que estar sempre examinando como é que nós estamos nos relacionando com a palavra diariamente, porque a palavra, ela é viva. Jesus disse: a palavra que eu tenho vos dito é espírito e vida. Não é a palavra que somente foi escrita, que está nas folhas, mas foram inspiradas por Deus. Então a palavra, ela tem poder, por isso que ela tem poder para mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa direção de vida. A palavra, no momento que ela traz entendimento para nós, ou que nós chegamos ao entendimento da vontade de Deus através da sua palavra, o que acontece? Libertação, cura na nossa alma. E aí, qual a libertação que vem quando o homem ele chega ao conhecimento, ao entendimento dessa palavra? Primeiro, é a libertação do engano do pecado, que escraviza o ser humano. Vem a libertação do engano desse mundo, né? O Senhor disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano do pecado, do engano desse mundo, do engano das religiões, do engano das superstições, do engano das trevas que domina a realidade da cultura em todas as nações. Então, quando nós pensamos, não, a uma pessoa se prostrando diante da cabeça de um porco, por exemplo, aqui na Coreia, que é algo bem comum na realidade da religião local, do secretismo que eles têm. Para nós, hoje, é algo bem estranho, não? Mas, se fosse algo, antes de eu conhecer a Cristo, falando de mim, talvez... Não sei se eu creria quando alguém me apresentasse o que é aquele tipo de, o que significa aquela adoração. E você estar diante da cabeça de um porco, se prostrar para receber bênçãos, isso e aquilo. Não sei se no passado eu seria capaz de fazer isso. Talvez sim, pela ignorância eu estava cego espiritualmente. Assim como eles também estão cegos, presos, precisam da verdadeira libertação que só vem através da palavra. Então, por isso que a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Por isso que a palavra, onde é que ela atua? No entendimento, para libertar o entendimento do pecado, do mundo, das religiões, das superstições, das trevas. Então o homem ele está com entendimento cego pelo Deus desse século, por Satanás. Para quê? Para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então as pessoas são expostas à realidade das religiões, e elas tomam aquilo como uma verdade, fazem com toda a devoção, crendo que aquilo ali é o correto. Mas quando nós apresentamos, ensinamos a palavra, o que é que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma batalha constante. Ontem eu saí com os meninos e com o senhor que eu conheci no lago, e ele se tornou meu amigo e tal. E ele me disse: eu vou lá na sua igreja, tal, pastor, gostei muito de você, isso e aquilo. E eu estou vendo como uma oportunidade para compartilhar o evangelho. Ele disse: meu filho vai na igreja, está lá na Austrália. E aí, no momento que saímos, ele recebe a ligação da filha, e ele ia num templo budista, a esposa, e acho que a filha, o filho que vai numa igreja na Austrália. A menina disse assim para ele: não se relacione
com essa pessoa, corte o relacionamento com ele, não dê o seu telefone, porque ele diz assim, quando ela ligou, eu estou com um pastor aqui da igreja, aí ela de lá gritava assim, não se relacione com ele, e tal. Então a gente vê essa batalha espiritual para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, né, de chegar ao conhecimento do Senhor. Então é uma batalha. E a gente temos que estar sempre atento, porque o nosso entendimento foi aberto. Nós conhecemos a verdade e sabemos o estado em que as pessoas se encontram espiritualmente. Então, pela graça de Deus, isso chegou até nós, né? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertou, trouxe a clareza. Agora, o que nós entendemos? Voltando mais um pouquinho lá na frente na introdução, quando falamos assim, né? Por exemplo, a pessoa que vem à igreja e ela segue com essa sensação de que algo está faltando. Não tem paz, não tem segurança, dúvidas, incerteza. E aí é o que a Bíblia nos chama. A vida cristã, ela não é somente de um momento, um instante. A salvação é um instante. Você aceitou a Cristo, você recebeu a salvação. Agora, o processo de crescimento tem que ser algo contínuo na nossa vida, especialmente quando está relacionado ao conhecer o Senhor, ao conhecer a sua palavra. Por isso que Oséias 6:3 diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem que ser algo contínuo. Por isso que quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, o Senhor orienta Moisés a orientar o povo a ter esse contato com a palavra continuamente, todos os dias. Coloque diante de vocês, caminhando, levantando. Tanto é uma disciplina para os pais que vai influenciar a vida dos filhos. Então, eu me lembro que quando estávamos em Taiwan, nós conhecemos uma japonesa, e ela disse assim para Ruth, você quer que seus filhos sejam discípulos do Senhor? Seja você primeiro. Vocês têm que ser discípulos primeiro do Senhor, porque assim vai influenciar a vida dos seus filhos. E essa é a realidade. Então, a vida, né, esse conhecer ao Senhor, para que a palavra siga influenciando a nossa mente, o nosso intelecto, é algo que tem que ser contínuo, seguir. E por isso que em Romanos 12:12 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, é o quê? Continuamente renovar a nossa mente. Então, é algo que temos que estar sempre nos expondo, lutando, batalhando para meditarmos na palavra, para seguirmos conhecendo ao Senhor. E uma vez que nós fazemos isso, a palavra, ela traz clareza ao nosso entendimento. Ela traz clareza e nos dá entendimento. Primeiro, o que eu compartilhei, o entendimento da realidade espiritual. Saímos das trevas, podemos ver com clareza o que é a verdade, o que é mentira, o que é engano e o que é a verdade. Não? Então, Salmos 119, versículo 130, diz assim, a revelação, olha o que Davi disse, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, a palavra de Deus, ela esclarece a nossa mente, ela nos dá entendimento da revelação daquilo que o mundo não conhece. Isso é profundo. E aí nós podemos entender qual é a maior revelação que a palavra de Deus traz para o ser humano. E se nós formos pensar, descortina aquilo que todos têm dúvida, ou que todos estão buscando uma resposta. Já ouviram aquilo? Da onde nós viemos e para onde nós vamos. Não é assim? Era meu maior questionameu em casa. Eu era adolescente, já viu, quando você está na adolescência, por quê? Meu irmão, acho que ele ficava louco, né, comigo. Eu vivia fazendo perguntas, por que isso, por que aquilo, cadê Deus, como é que a gente conhece a Deus, onde está Deus e por que o homem acontece isso com ele? Ele, eu não sei, não conhecia, não ia na igreja, não tinha conhecimento da palavra. E a maior dúvida do ser humano, e isso é o que a religião ela tenta trazer para o ser humano. De onde é que nós viemos? Aí começa a criar um monte de coisa. Para onde é que nós vamos? Blá, blá, blá. Mas quando nós lemos na palavra, que esclarece a nossa mente e nos dá entendimento, nós vamos ver Gênesis 1:27 de uma forma simples. O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E homem e mulher, ele os criou. De uma forma simples, a Bíblia nos revela isso. E o homem permanece sendo homem até hoje, não mudou nunca. Não mudou. Alguns estão tentando mudar aí, mas a realidade é que foi Deus quem criou, e aí descortina, esclarece a nossa mente. Quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, quando aceitei Jesus e comecei para a igreja e fazer o estudo bíblico, isso era como uma bomba assim na minha mente. Cada verdade que eu ia descobrindo através da palavra, e também para onde o homem vai. Meu destino mudou. Agora sou filho de Deus, eu tenho direito à vida eterna. Antes eu não sabia, se minhas obras
forem colocadas na balança, se forem boas, eu vou para o céu, se não forem, eu vou para o inferno. Mas aqui a obra de Cristo, né? João 1,12, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, temos a vida eterna, temos direito à eternidade. Então, o começo, fomos criados por Ele. Nos perdemos e, através de Cristo, essa vida é restaurada e temos um destino certo, que é a eternidade. E aí, o Senhor diz assim, João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. A única forma do homem chegar à vida eterna é ele conhecendo ao Senhor, ao único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Tu enviaste. Então, não há como o homem, sem conhecer a Deus, através da religião, ou seja lá o que for, das obras, ele ir ao céu. Não, ao conhecer a Deus, isso é através da palavra, através do ensinamento e da revelação da palavra. E aí, o cristão que tem o conhecimento da palavra, o que é gerado no nosso coração? A fé verdadeira, não a fé em superstição, no santo, na vela, na palavra de alguém, mas a fé na palavra de Deus. E essa fé nos faz sermos fortes diante das adversidades. Por quê? Porque a fé baseada na palavra, nas promessas, na segurança daquilo que Deus falou e da revelação de quem Deus é. Por isso que Romanos 10,17 diz assim, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. A proporção que nós vamos ouvindo, entendendo, a fé ela vai sendo gerada e vai nos fortalecendo. A fé na palavra. E aí, Daniel, ele diz assim, que o povo que conhece, Daniel 11,32, o povo que conhece a Deus, ele é forte e ativo. Olha só, o povo que conhece a Deus, ele é forte e ativo. Aí se você olhar para Davi era um adolescente, mas Davi espiritualmente era o quê? Forte, tinha fé, tinha certeza, se movia com convicção, não temia as adversidades, mas via na adversidade, na crise, as oportunidades de Deus. Então, quando Daniel fala isso, o povo forte e ativo está relacionado porque estamos aonde? Firmes nele, estamos olhando para ele, centrados na sua palavra, com a fé baseada na palavra. E aí a gente pode ver de forma clara a história de Daniel, de José, de Davi, de quem mais? De Paulo, a vida de Timóteo, como eles viveram com essa força que vinha através da palavra e viveram numa intensidade, desfrutando daquilo que a palavra traz como resposta para a nossa vida quando nós tomamos posse da palavra. Então, a palavra, quando nós entendemos e tomamos posse, ela nos fortalece, nos faz sermos fortes e vivermos ativos, não? Dentro do propósito de Deus. Então, e aí o que é que nós devemos fazer para a gente terminar esse primeiro ponto? Precisamos despertar nossa mente para estudar a palavra de Deus. E essa é uma batalha. Estudo individual, estudo coletivo, não? Para conhecer mais do Senhor. E o quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor através da sua palavra, nós vamos temer a Ele. Nós vamos nos submeter mais a Ele, nós vamos amar mais ao Senhor, vamos ter mais reverência ao Senhor. Então, que possamos, começando essa semana, ter esse desafio dentro da nossa agenda, né? Esse tempo individual com o Senhor, conhecendo Ele através da sua palavra. Por isso que Marcos 12:30 diz assim, amarás, pois, o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Possam guardar isso no coração. E o segundo ponto é a palavra, vou ser mais rápido, a palavra atinge o nosso coração, ela traz cura e alegra o nosso coração. E aí nós vemos em Neemias, o versículo 9 e 10. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Então, quando o povo ele ouviu a palavra, eles começaram a chorar. Por quê? Porque começaram a entender o estado em que eles se encontravam, distante de Deus, preso ao pecado. E aí, a palavra ela produz esse quebrantamento e arrependimento. Quando nós ouvimos, quando nós paramos diante dela. Então, quanto mais perto nós estamos do Senhor, o que é que nós entendemos? Quanto mais nos relacionamos com Ele através da palavra, mais temos consciência de quem nós somos. Que nós somos pecadores, dos nossos pecados. E lutamos para viver essa vida que agrada a Deus. Não? Então, essa é a realidade do que aconteceu aqui na vida do povo. A palavra alcançou o coração deles e começou a trazer cura, primeiro, trazendo arrependimento no coração deles, mas não só isso. A palavra, quando nós ouvimos a palavra, ela gera essa emoção, né? Tanto seja para trazer o arrependimento, esse choro diante do Senhor, nos colocar diante dele em reverência e diante da nossa pequenez, da realidade que nós estamos vivendo, para buscar o renovo dele. Isso faz parte da nossa vida cristã e precisamos ter esses momentos com o Senhor quando necessário. A palavra ela nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. E quando nós lemos Salmos 51, versículo 17, ele diz assim, olha, o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Salmo 51, 17. Então, quando a palavra nos chama a esse momento de estarmos diante do Senhor, né, com essa emoção de arrependimento, nós devemos estar atentos à voz dele. Agora, a palavra também, ela nos chama a desfrutar da alegria dessa restauração. É o que nós vemos aqui no versículo 10, né, que eles chamaram eles e disseram que eles deveriam se alegrar, deveriam sair daquele estado de pranto, porque estavam todos chorando diante dos sacerdotes e dos levitas que estavam ali. Então ele disse, se levantem, vão, comam carne, tomem bebida doce e enviem porções, se alegrem diante do Senhor. Então a palavra, ela também traz, nós temos que estar desfrutando dessa resposta que a palavra trouxe para nós. Chorou, passou, mas aí vem o entendimento claro do que a palavra gerou em mim, do que a palavra fez na minha vida e trouxe essa cura, essa restauração verdadeira que somente a palavra pode trazer. Então, é eu estar diante do Senhor com esse coração alegre, feliz pela resposta que Ele nos dá. E aí o que a Bíblia diz aqui? Que essa alegria, ela não vem por circunstâncias, mas essa alegria é a alegria do Senhor para nós. Por quê? Porque foi a palavra que atuou e que gerou em nós esse arrependimento. Trouxe a cura, o perdão, a restauração daquilo que estava em falta diante do Senhor. Então, a alegria de quem é? A alegria do Senhor, que vem através da palavra, nos dando entendimento claro da nossa necessidade diante dele. Então, não é uma alegria através da circunstância, momentânea, sentimental, mas é a alegria de Deus que traz a revelação do seu conhecimento e a cura. Então, devemos desfrutar dessa alegria profunda. E essa alegria vem da onde? Da paz que excede todo entendimento. E essa paz vem através da palavra, quando nós aceitamos a verdade da palavra. Se não há paz, não há como estar alegre. Por isso que está muito relacionado à paz de Deus, traz essa alegria profunda no nosso coração, e nós devemos celebrar isso. Por quê? Porque Deus nos tirou desse estado do pecado, Deus nos tirou da escravidão de Satanás, Deus nos tirou do destino do inferno. Então, devemos celebrar isso, né? Devemos dar glórias a Deus e aleluias ao Senhor por essa obra que Ele realizou em nossas vidas. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, olha só, no Antigo Testamento, Deus falava para o povo celebrar, fazer festas, né, em celebração dos eventos ou das obras que Deus tinha realizado no passado para o seu povo. O que Deus havia feito, o povo tinha que ter esse momento de memorial, de celebração, para trazer à memória aquilo que Ele havia realizado na vida deles no passado. E eles deveriam celebrar, às vezes, 1 semana, 2 semanas, a festa das cabanas, coisas que as celebrações, a libertação do Egito, provisão. Da mesma forma, a salvação que nós recebemos, o perdão dos nossos pecados, a libertação do domínio das trevas, por ter aberto o nosso entendimento, isso deve contagiar e devemos ter esses momentos de
alegria, não somos judeus, mas celebrar isso, louvar essa realidade e viver desfrutando disso. Isso é importante na nossa vida cristã. Então, por isso que o Senhor disse, olha, João 15:11, diz assim, tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós. Então, o Senhor desfrutou de um relacionamento, se movia, quando Ele esteve aqui nesse mundo, conduzindo os discípulos a verem uma outra realidade da vida, a aplicarem a palavra à vida deles, a desfrutarem da verdade da palavra. Da mesma forma, a palavra, ela tem que trazer essa alegria ao meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força, não é alegria em outra coisa, mas a alegria que vem do Senhor através da sua palavra. Então, que possamos deixar a palavra tocar o nosso coração e possamos estar sensíveis à voz do Senhor através da sua palavra e desfrutar dessa verdadeira alegria que o mundo não nos dá, não pode nos dar, mas que a palavra e a verdade do Evangelho nos dá. E o terceiro, a palavra, ela atinge a nossa vontade, muda as nossas atitudes. Veja bem, no versículo 12, ele diz assim, e então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. Olha só, o povo entendeu e saiu dali e fez aquilo que havia sido dito para eles. Então, qual foi 2 resultados que foram gerados na vida do povo ali, quando eles entenderam a palavra? Primeiro, foi que eles ouviram e ao ouvir, eles obedeceram a palavra, porque eles saíram e se moveram em direção àquilo que havia sido dito através dos levitas para eles. Então, primeira coisa foi a obediência à palavra. E a segunda coisa que aconteceu foi que eles passaram a ver as pessoas que estavam ao redor deles. Ah, não, é a minha porção. Não, isso aqui é da minha família. Não, isso aqui foi o que eu trouxe. Não, eles foram e compartilharam, vizinhos, vamos dizer assim, né? Os olhos deles se abriram para ver o próximo, os vizinhos, aqueles que estavam ao redor deles. Então, esse é o efeito da palavra de Deus. Muda, atinge a nossa vontade. Faz-nos ver como o Senhor vê. Faz-nos interessar por coisas que ainda sejam pequenas, mas que tenham uma influência na vida de outros. Imagine, ali haviam pessoas que não haviam trazido nada. E de repente o vizinho vai dizer, olha, eu vim compartilhar com você aqui. Ó. Então, isso foi o efeito da palavra em obediência à palavra. Então, Tiago ele diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nós devemos amar, não só de palavras, mas também devemos amar com nossas ações. É o que a palavra nos desafia hoje, né? Ter os olhos em obediência, e essa obediência nos leva a ter pequenas atitudes, mas que influenciam a vida de outros também. Ver o próximo, ver as outras pessoas. O que eu posso fazer? Porque não amemos, João 3,18, 1 João 3,18. Não ameis de palavras, mas de obras e em verdade. É o que a palavra diz. E o Senhor disse, João 14,15, se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Então que essa semana possamos desafiar para colocar a palavra em prática, que seja nas pequenas coisas diárias. Amém? Que possamos ouvir a voz do Senhor, ou obedecer à voz do Senhor, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele quer da nossa parte. Ainda que seja um pequeno ato, mas que vai influenciar a vida de outras pessoas. E a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Que possamos seguir vivendo esse amor da palavra, da verdade, a fé que toca e move o coração de outras pessoas. E a conclusão, devemos continuamente buscar o entendimento da palavra que transforma a nossa forma de pensar e de agir. Viver uma fé movida pela palavra, né, que ilumina a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações. E se há confusão, se há dúvida, se há frieza espiritual, quando nós nos voltamos para a palavra gera tudo isso que nós falamos hoje aqui. Então que o Senhor siga, né, movendo a nossa mente, transformando as nossas emoções e nos despertando para obedecer a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos por esta tarde, graças te damos podermos meditar na tua palavra. Obrigado pelo exemplo, ó Deus,
da vida de Esdras e tantos homens que se dedicaram ao ensinamento da tua palavra e que influenciou aquele momento tão importante ali na vida dos israelitas quando eles estavam retornando do cativeiro. E obrigado, Senhor, porque nós fomos alcançados pela tua palavra e hoje nós podemos viver pela verdade da tua palavra que abriu nosso entendimento, nos tirou das trevas, do engano e nos fez, ó Deus, e nos leva a viver de acordo com a tua vontade. Nos ajude a sermos obedientes e a termos pequenas ações que glorificam o teu nome através da vida de fé que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém.